Alexandro é do Flamengo, depois de contratar Michael, que entrou em campo ontem e fez um gol na vitória de 2-1 do Flamengo contra o Bragantino. Dessa vez o clube confirma a contratação do experiente lateral de 33 anos, que estava na Juventus, já tinha terminado seu vínculo com o clube italiano, estava treinando em Portugal e vai se juntar ao elenco do rubro-negro para o restante da temporada e também para 25 e 26. O contrato dele é até o final de 2026, 2 anos e meio praticamente aí de contrato, né? E é claro que se tem reforço na área, no Flamengo, tem vídeo aqui no canal Falando de Tática, trazendo para vocês uma análise completa do jogador. O Alexandro não é um jogador que você vai olhar e vai falar assim, pô, não conheço, Rafa, me mostra quem é. Você já conhece o Alexandro, mas aqui eu vou trazer um olhar bem detalhado, bem aprofundado para o jogo dele e também vou comparar alguns dados do novo reforço, da nova contratação do Flamengo, com o Vinha, que ele veio para substituir, que se lesionou, e também com o Ayrton Lucas, com quem ele vai disputar a posição. Isso tudo vai acontecer depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, primeiro de tudo, antes da gente seguir para a análise, aquele pedido do like. Deixa o like aí agora para essa análise chegar para mais gente, para mais rubro-negros como você, que querem entender como é que o Alexandro vai se encaixar na equipe do Flamengo. Também se inscreve no canal. Rompemos a barreira de 14 mil inscritos, agora é chegar em 15 para a gente ir sempre crescendo aos pouquinhos aí, tá bom? Também quero dizer para vocês que esse vídeo tem o apoio da LabFoot, a maior e melhor escola de análise de desempenho do Brasil, e mais especificamente do combo de cursos da LabFoot, que engloba o edição de vídeo, o explorando o jogo e também o Minha Primeira Renda com Futebol. Esses 3 cursos vão fazer você ganhar dinheiro com futebol. Você pensa em trabalhar com futebol? Adquira o combo de cursos da LabFoot. Você vai encontrar esse curso em promoção, esse combo de cursos em promoção aqui na descrição desse vídeo. Preço especial para você que está aqui no canal Falando de Tática. Com esse combo de curso você vai aprender a editar vídeos, você vai aprender a analisar partidas de futebol, jogadores e também partidas e vai aprender a monetizar esse conhecimento. Eu recomendo demais. Link está aqui na descrição com desconto. Não perde tempo. Bom, vamos falar do Alexandro. Como eu já falei na introdução do vídeo, não é um jogador novo que você não sabe quem é. Você já torceu por ele na seleção, em Copa do Mundo, inclusive. Você está acostumado a ver esse cara em campo. Mas a gente vai aqui fazer uma análise mais apurada. Eu vou tentar apontar aqui para vocês os principais indicadores de desempenho, as principais qualidades do Alexandro dentro de campo. Vou apontar também aqui alguns defeitos e vou fazer, como já falei também, esse comparativo aí com os 2 laterais do Flamengo, com quem eventualmente ele vai disputar a posição quando Vinha voltar. Vai ter uma disputa muito grande ali de 3 jogadores de qualidade a partir do ano que vem do Flamengo. Enquanto o Vinha não se recupera, vai ter essa disputa aí de Alexandro com Ayrton Lucas. Bom, gente, você já conhece o Alexandro, mas eu vou trazer aqui algumas informações a mais que você talvez não saiba. Ele teve 13 anos na Europa, jogou 4 anos no Porto e 9 anos na Juventus. Ele é um jogador estrangeiro com mais atuações pela Juventus na história do clube de Turim, tá? Então, acho que a carreira do Alexandro já fala por si só. Isso é bastante interessante da gente apontar aqui e destacar, né? Não é qualquer um que passa 13 anos na Europa em clubes grandes como o Porto e como a Juventus. Então isso já dá uma credencial muito grande para o Alexandro, jogador de seleção, jogou Copa do Mundo. Vamos para a análise, então, vamos olhar para o Alexandro em campo. Vou apontar aqui o que me chamou atenção positivamente e também o que o Alexandro não faz tão bem assim. Importante destacar que essas imagens que eu vou mostrar aqui agora para vocês são imagens de quando o Alexandro estava atuando como lateral. O Alexandro atuou como um zagueiro numa linha de 3, numa linha de 5, né? Como um zagueiro barra lateral, um lateral bem base, mas na última linha, bem mais recuado. Eu achei que fazia mais sentido trazer para vocês imagens, inclusive, na hora que eu for mostrar os dados também, vou seguir essa mesma linha, de quando o Alexandro estava atuando como lateral. Eventualmente, ele pode até jogar de zagueiro no Flamengo, numa linha de 5, pode fazer esse papel que ele vinha fazendo nas últimas 2 temporadas na Juventus? Sim, pode fazer. Mas, a priori, né, o Tite prefere jogar com linha de 4, então ele pode até fazer um lateral que não vai avançar tanto, vai ser um lateral mais base, construindo mais por dentro, tudo bem, mas faz mais sentido para mim usar os dados e também as imagens de quando ele atuava como lateral numa linha de 4, que foi na temporada 21-22. Então 22, 23, 23, 24, ele jogou mais centralizado, mas como um zagueiro mesmo. Então, imagens e dados do Alexandro da temporada 21-22, atuando como um lateral, para a gente poder
contextualizar melhor, entender melhor como é que ele vai atuar no Flamengo, tá bom? Então vamos seguir para as imagens. Primeiro indicador de desempenho que me chama atenção positivamente no jogo do Alexandro, que é muito importante para a lateral, e que eu valorizo muito em lateral, é a capacidade de cruzar de qualquer lugar, né? Se você está longe da área, se está mais próximo da linha lateral, você consegue cruzar com precisão, isso é um ponto muito positivo em lateral. E também cruzar de primeira. Então, olha só ele recebendo esse passe aqui, e ele vai bater de primeira. Ele não precisa dominar a bola, ele está bem distante da área, né? Ele está bem mais próximo da linha lateral, cruza com muita precisão. Aqui, o cruzamento antecipado, o cruzamento que a gente fala, o cruzamento dos 3/4, né? Ele também tem boa precisão desse tipo de cruzamento, tá? Aqui só não foi uma assistência porque o companheiro errou esse cabeceio que estava sozinho. Aqui, pela seleção, ele faz uma ultrapassagem aqui muito interessante, ele também tem essa capacidade de ultrapassar. Não é, hoje em dia, já com 33 anos, a principal característica dele. Não é mais um lateral de tanta força que vai ultrapassar tanto. Hoje já jogando mais por dentro. Mas tem essa capacidade também de ultrapassar quando necessário. Aqui ele fazendo uma ultrapassagem, recebendo essa bola aqui do Neymar. E o detalhe desse lance aqui é o seguinte. Ele está bastante pressionado. Lateral que consegue cruzar com a pressão muito próximo dele, que a gente fala na linguagem mais técnica, na análise de desempenho, com constrangimento, está sendo constrangido aqui pela pressão do adversário e consegue mesmo assim cruzar, e consegue cruzar com precisão, isso também tem um valor muito grande. O Alexandro mostra essa capacidade também, olha só, ele bastante pressionado aqui, cruza com precisão, e o Richarlison faz o cabeceio, e o goleiro aqui da Coreia faz uma boa defesa. Aqui de novo recebendo, de novo está constrangido, de novo está pertinho da linha lateral, vai achar o cruzamento, de novo com precisão. Então, isso é algo que me chama muita atenção positivamente no jogo do Alexandro. Aqui a gente vai ver um outro indicador de desempenho dele, que é o passe na profundidade. Ele fez uma tabela aqui com o Gabriel Jesus, aqui jogando pela seleção. Vai achar esse passe aqui na profundidade. Ele faz bem esse tipo de passe aqui, tá? Então, isso é algo que pode funcionar no Flamengo quando ele vier tabelar com o Bruno Henrique, com o Michael, com quem estiver jogando na ponta. E aí o Pedro faz um facão, ou o Luiz Araújo faz um facão, o Gerson faz um facão. E ele pode achar esse passe na profundidade e o Flamengo entrar em último terço através desse tipo de dinâmica. Ele vai ver ele de novo fazendo isso aqui, ó. Vai receber esse passe aqui e vai, com o lado de fora do pé, ó, achar esse passe na profundidade. Então pode funcionar muito bem, uma entrada de último terço interessante, pode contribuir com o Flamengo com esse espaço na profundidade. Passe por elevação, passe longo também. Boa estatística de passe longo, a gente vai ver daqui a pouquinho nos dados. E também capacidade de achar esse passe cavado, esse passe por elevação, que encontra o centroavante já numa situação de finalização, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês algo que me desagrada um pouco no jogo do Alexandro. É um detalhe muito técnico, muito específico, mas que atrapalha um pouquinho o Alexandro na hora de construir, a primeira fase de construção. É o perfilamento corporal do Alexandro, quando ele vem receber essa bola aqui e está um pouquinho pressionado, ele não perfila o corpo para fora, para gerar essa dúvida, né, no adversário. Se ele recebe essa bola e perfila o corpo para fora, ele gera uma dúvida no adversário, que é o seguinte, o adversário não sabe se ele vai fazer um passe na paralela, né, na mesma direção onde ele já está, se ele vai achar um passe longo ou se ele vai trazer para dentro. Quando ele já perfila o corpo virado para dentro, fica muito mais fácil para o adversário marcá-lo, porque não tem a possibilidade dele achar um passe fora, dele achar um passe na paralela. Ou ele vai conduzir para dentro ou vai achar um passe para dentro. Então isso facilita um pouquinho o adversário e acaba sendo um limitador do Alexandro na hora de construir em primeira fase. Então olha só isso aqui, ó, perfilamento corporal do Alexandro, todo voltado para dentro do campo, tá? O certo seria ele virar esse corpo mais para a lateral também para gerar essa dúvida no adversário. Então, aqui ele acha um passe dentro, ele até progride depois, se associa bem, mas é um limitador. Olha aqui pela seleção brasileira também, ó. Ele ajuda o adversário, ele não dificulta o adversário, né? É óbvio que ele vai fazer esse passe aqui para dentro ou conduzir para dentro. Ele faz o passe aqui de direita, jogo contra a Argentina, e erra o passe, inclusive o Brasil perde a posse de bola. Agora a gente vai ver algo que eu sei que você, rubro-negro, que está me assistindo, deve estar se perguntando. Será que o Alexandro consegue defender cruzamento melhor do que o Ayrton Lucas, esse cruzamento do lado oposto? Como é que o Alexandro vai na bola aérea? Eu imagino que você esteja se perguntando isso, porque essa bola aérea do Flamengo tem sido uma preocupação grande para o torcedor, especialmente em cima do Ayrton Lucas. Vamos olhar para o Alexandro defendendo cruzamento do lado oposto. Então olha só esse lance aqui, ele está bem próximo do marcador, tá? Ele está olhando para a bola e está cuidando do marcador. Ele olha aqui para o posicionamento do marcador, está bem próximo do marcador e vai meter a mão nesse marcador para usar como referência, né? Para poder não perder a referência, ele mete a mão no marcador. Isso é muito comum, né? A gente vê isso muito nos defensores. E o Alexandro faz isso muito bem. Bota a mão no marcador para ter a referência. O cruzamento sai, ele já sabe onde é que está esse marcador, ele não perdeu a referência em nenhum momento desse adversário, subiu aqui e ganhou o duelo aéreo. A gente vai ver agora mais um lance do Alexandro
em cruzamento do lado oposto. A gente vai ver de novo ele metendo a mão aqui no adversário. Estou destacando aqui o momento exatamente que ele mete a mão no seu adversário. Ele vai até dar um empurrão aqui no adversário, ó, afastando aqui. E aí ele vai ficar numa situação de 1 contra 2, de 2 contra 1 aqui, né? Ele tem que fazer uma gestão dessa desvantagem. Ele está tendo que dividir aqui entre 2 adversários e ele faz isso muito bem. Ele percebe, entende a trajetória da bola e vai abordar o jogador que está recebendo essa bola. Ele está por trás, ele não conseguiu se adiantar, esse jogador. Não deu tempo dele tomar a frente desse atleta, porque realmente ele estava numa situação ali de 1 contra 2, mas ele subiu junto com o seu adversário e já atrapalhou, já foi o bastante. Já foi o bastante para atrapalhar esse adversário e a bola ficou em tiro de meta para a Juve, tá? E aqui, esse lance aqui é emblemático de algo que, de fato, o Ayrton Lucas não faz. Tem muita dificuldade de fazer e o Alexandre faz e faz muito bem. Muitos anos jogando na Europa, treinado por grandes treinadores, você vai tendo essa experiência, vai tendo essa capacidade de fazer exatamente isso aqui, que é mapear o espaço. Então essa jogada está se desenvolvendo lá pelo corredor, mas o Alexandre está cuidando de tudo que está acontecendo ao redor dele. Já mapeou o espaço uma vez, a jogada vai prosseguir, ele já olhou de novo lá para onde está acontecendo o cruzamento, cuidando lá da bola, cuidando da referência lá da bola, né? E de novo ele vai olhar para cá, ó, para entender onde é que está o posicionamento do adversário. Já olhou de novo, vai olhar de novo para o cruzamento, para entender o momento que vai sair esse cruzamento, já olhou de novo para dentro, já mapeou o espaço 3 vezes e vai ganhar o duelo aéreo. Por quê? Porque olhou para a bola, olhou para o meio da área. Olhou para a bola, olhou por cima do ombro para entender onde é que está o adversário. Isso é muito importante para o lateral defender cruzamento do lado oposto. Isso de fato é algo que falta para o Ayrton e não falta para o Alexandre. Então o torcedor flamenguista que está preocupado com o cruzamento do lado oposto, quando o Alexandre estiver em campo, tem uma preocupação a menos, tá bom? Bom, agora a gente vai ver o Alexandre também ganhando duelo aéreo ofensivo. Ele vai bem nesses duelos, tem bom tempo de bola, 1,81, boa altura, sobe bem, e aqui ele vai dar uma assistência. Vai dar um tapa aqui de cabeça, o companheiro dele vai fazer esse pivô aqui, vai girar e vai finalizar. Então ele também pode contribuir nesse tipo de contexto aqui. Bola longa, ele vai, sobe, ganha de cabeça e pode ajudar o Flamengo. Agora a gente vai ver a cobertura da profundidade. Ele tem uma leitura boa de cobrir a profundidade, de bola descoberta, de quando é que ele tem que correr, quem que ele tem que abordar, como ele vai defender a frente da área. Olha só isso aqui. Na hora que essa bola está chegando para o adversário, que ele entende que esse adversário vai ter bola descoberta, ele já persegue o adversário que está mais próximo. Então ele olha para esse adversário que está mais distante, percebeu que esse cara está com bola descoberta, está com tempo e espaço, já percebeu que o adversário dele aqui mais próximo perfilou o corpo para atacar a profundidade, ele já está com o corpo perfilado também para defender essa profundidade. Leitura rápida, já vai perseguir esse adversário aqui, ó, e vai tomar essa bola desse opositor. Então ele tem muito bem apurado no futebol dele, no jogo dele, essa leitura, essa cobertura da profundidade. Aqui também, uma bola aérea. Me chamou a atenção essa capacidade dele de perseguir esse cara aqui, que pode ser um cara que vai ficar com a segunda bola. Então tem uma primeira bola sendo disputada no alto e ele está próximo desse possível receptor de uma segunda bola. Então, muito interessante essa leitura dele aqui também. E aí ele vai ganhar essa disputa porque está próximo desse cara. Então, também contribui em segunda bola. Agora também uma situação que me chamou a atenção. Uma situação parecida aqui, né? Tem um cabeceio, o companheiro dele perde essa primeira bola e ele vai de novo fazer uma gestão de desvantagem. E aí ele vai aqui de novo ficar numa situação de 1 contra 2 e vai saber gerir muito bem, lendo muito rapidamente a trajetória da bola, se antecipando ao adversário, tirando até com categoria que essa bola, com técnica, e afastando o perigo e retomando a posse de bola para a equipe dele. Vamos olhar agora para alguns dados comparativos entre Alexandre e Vinha e Alexandre e Ayrton Lucas. Lembrando que eu estou comparando os dados do Alexandre atuando como lateral na temporada 21-22 contra, aí é importante dizer também, o Vinha jogando como lateral na Série A Team, na Itália também. Então, mesmo campeonato, mesmo contexto. Ah, Rafa, mas a Juve é muito melhor que a Roma. A Juve chegou em 4º nesse campeonato e a Roma chegou em 6º. A diferença de pontos foi ali de 6, 7 pontos, se eu não me engano. Tá? Então, assim, não era tão melhor assim a Juve do que a Roma. Então, dá para comparar bem, dá para a gente contextualizar bem aqui esses dados. É claro que os dados não dizem tudo, né, gente? Aqui é só para a gente ter um termo de comparação aqui, até para a gente entender como é que esses jogadores são um tanto quanto parecidos. Olha só, a minutagem deles nessa temporada foi bem parecida, 63 para o Alexandre, 60 para o Vinha. Jogaram o mesmo número de partidas praticamente, 28 para o Alexandre, 26 para o Vinha. 0 gols para cada um, ninguém fez gol. Finalizações para fora, 0,3 do Alexandre, 0,2 do Vinha. Finalizações no gol, 0,1 do Alexandre, 0,1 do Vinha. Números bem parecidos. Grandes chances perdidas, o Vinha não perdeu nenhuma, o Alexandre perdeu uma.
Assistências, uma para cada lado, a mesma média de assistências por jogo dos dois. Grandes chances criadas, uma para cada lado. Aqui nas bolas longas, né? Eu falei sobre essa bola longa que o Alexandre faz, aquele passe cavado, eu mostrei para vocês. Ele é bom na bola longa, ele faz mais bolas longas do que o Vinha por jogo, em média quase o dobro, 1.9 contra 1, e ele acerta mais também. Então ele faz mais e acerta mais, 63,9% de acerto das bolas longas contra 37% de acerto do Vinha. Cruzamentos, ele também cruza um pouquinho mais, quer dizer, praticamente empatados aí, 0.4 contra 0.3, mas ele acerta mais cruzamentos do que o Vinha. 31,4% contra 22,9%. Então, eu falei para vocês ali nas imagens, eu mostrei para vocês o quanto que ele acerta de cruzamento, o quanto que é um destaque no jogo dele positivo, e também esses passos cavados, esse espaço na profundidade, essas bolas longas também, os dados aí comprovando o que eu mostrei para vocês nas imagens, tá bom? Agora vamos para o comparativo dos dois defendendo, tá? Então, interceptações empatados, desarmes, o Vinha quase o dobro do Alexandre. O Vinha é um cara que vai desarmar mais porque ele duela mais, ele é mais duelista, ele vai mais para esse embate físico, ele é mais intenso sem bola. Então faz todo sentido ele ter mais desarme do que o Alexandre. Dribles sofridos, o Alexandre sendo um pouquinho mais seguro aí, sofrendo só meio drible por jogo, enquanto o Vinha sofria ali naquela temporada, né? 1.2 dribles por jogo. Cortes, o Alexandre cortando 1.3 bolas por jogo e o Vinha 1, praticamente empatados também. Dribles certos, rigorosamente empatados, tanto na quantidade de dribles quanto nos acertos desses dribles, né? Quantos dribles esses caras acertaram? Rigorosamente empatados, meio drible certo por jogo e 48,3 a taxa de acerto de drible dos dois, rigorosamente iguais. Duelos ganhos pelo chão, como eu já falei, o Vinha duela mais, então tem um pouquinho mais de duelos por jogo e uma taxa maior de duelos ganhos, 48% para o Alexandre, 58% para o Vinha. Duelos aéreos ganhos, a gente já viu que o Alexandre vai bem nesses duelos aéreos, então ele duela mais, tem mais duelos em quantidade e também ganha mais duelos, 1.1 duelos aéreos ganhos por jogo contra 0.7 do Vinha, 61% de duelos aéreos ganhos para o Alexandre contra 44% do Vinha. Perda de bola, os dois são dois jogadores que perdem pouco a bola, são dois jogadores que cuidam muito da bola, 8.2 para o Alexandre, 9 para o Vinha. Faltas do Alexandre bem mais faltoso do que o Vinha. Lembrando que eu estou aqui comparando dados dos dois jogando no mesmo campeonato, fazendo a mesma função. O Alexandre e o Vinha jogando no campeonato italiano na temporada 21-22. Agora vamos comparar dados do Alexandre com o Ayrton Lucas. Aí eu coloquei o Ayrton Lucas aqui em 2024, tá? Temporada atual do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas jogou na Rússia, mas aí também era um outro nível competitivo. Eu achei que fazia mais sentido colocar a temporada atual. Então, temporada 21-22 do Alexandre, jogando na Juventus como lateral. Temporada 2024 do Ayrton Lucas, tá? O Ayrton Lucas tem mais minutos por jogo. A gente está comparando aqui dados do Campeonato Brasileiro, somente do Campeonato Brasileiro aqui do Ayrton Lucas e somente do Campeonato Italiano do Alexandre, tá? Não tem dados aqui de Libertadores, de Campeonato Carioca e nem também do Alexandre não tem dados de Copa da Itália, de UEFA Champions League, nada disso. É só o campeonato local, a liga local. Então, o Ayrton Lucas tem um gol, a gente sabe que o Ayrton Lucas é um cara ofensivo, que marca gols, que dá assistências, tem bons números de gols e assistências. A gente está vendo aqui finalizações para fora, 0.3 do Alexandre, 0.5 do Ayrton Lucas. Finalizações no gol, 0.1 do Alexandre, 0.2 do Ayrton Lucas. Isso aqui tudo é média por jogo, obviamente, né? O Ayrton Lucas deu 2 assistências e o Alexandre deu uma só. Assistências por jogo, a média do Ayrton Lucas muito maior, 0.1 contra 0.04. Grandes chances criadas, 2 para o Ayrton Lucas, uma para o Alexandre. Então, essas estatísticas de último terço do Ayrton Lucas, quase sempre ele vai superar qualquer um que ele for comparar, que não sejam jogadores assim top de linha do mundo, né? Porque ele é um jogador que em último terço se destaca muito, com assistências, com finalizações, com gols. Ele vai muito bem em último terço. Bolas longas, de novo, o Alexandre superando, como ele já tinha superado o Vinha, também superando o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas faz um pouquinho mais do que o Vinha, 1.5. A gente viu que o Vinha fazia 1 por jogo só, uma bola longa por jogo só. E o Alexandre faz quase 2. Mas a taxa de acerto do Alexandre ainda é superior à do Ayrton Lucas, 64% ali para o Alexandre contra 55% do Ayrton Lucas. Cruzamentos, eles estão praticamente empatados na quantidade de cruzamentos que fazem e o Ayrton Lucas acertando só 17,5% dos cruzamentos, enquanto o Alexandre acerta 34%, o dobro de acerto de cruzamento para o Alexandre. A gente destacou esse indicador de desempenho nas imagens e isso está se confirmando novamente aqui nos dados, né? Defendendo, interceptações, uma
interceptação em média para o Alexandro, contra 0,6 do Ayrton Lucas. Desarmes, o Alexandro com 1 desarme por jogo e o Ayrton Lucas 1,2, um pouquinho à frente. Dribles sofridos, o Alexandro com 0,5 e o Ayrton Lucas com 0,8. Cortes, eles estão rigorosamente iguais, 1,3 para cada um. Dribles certos, o Ayrton Lucas supera o Alexandro, normal. A gente sabe que o Ayrton Lucas é forte em drible, muito por conta da sua capacidade de arrancar com a bola, de vencer esses duelos em velocidade. Ele tem um drible em média por jogo e 50% de acerto dos dribles, enquanto o Alexandro tem média de meio drible por jogo e uma taxa quase igual de acerto de drible com 48%. Duelos ganhos pelo chão, o Ayrton Lucas com 3,4 em média, duela um pouquinho mais do que o Alexandro, 2,6 para o Alexandro, e o Ayrton Lucas vencendo um pouquinho mais esses duelos, mas a estatística é bem próxima, né? 52% para o Ayrton Lucas contra 48% do Alexandro. Duelos aéreos ganhos, eles têm a mesma quantidade em média de duelos aéreos por jogo, mas o Ayrton Lucas vence 48% dos seus duelos aéreos, enquanto o Alexandro vence 61% dos seus duelos aéreos. O Alexandro, gente, ele não é um jogador vistoso, habilidoso. Você não vai ver o Alexandro fazer nada super bem. O Alexandro não é incrível em nada. Ele não é um cara super habilidoso, que vai ter muito drible, ele não vai ter muitas assistências, ele não vai ter jogadas incríveis de efeito, ele não finaliza bem pra caramba. Você não viu que eu nem mostrei aqui ele finalizando, porque ele até tem um chute forte, mas ele erra bastante. Então, eventualmente, ele vai dar um chute de fora da área interessante, mas a taxa de acerto é baixa. Então, você não vai ver o Alexandro fazer nada super bem. Mas ele é muito correto, ele é um jogador que desempenha, ao mesmo tempo que ele não é super bom em nada, ele não é super ruim em quase nada. Entendeu? Então, assim, ele é um cara correto, que cumpre bem a função. Defende bem, ataca relativamente bem também, cumpre bem ali. Ninguém passa 13 anos na Europa sendo horrível. Quer saber se eu acho que ele vai ser titular do Flamengo também? Olha, sinceramente, na minha visão, sim. Acho que ele pode ser o titular do Flamengo até chegar o Vinha. E aí, vamos entender como é que o Vinha vai voltar. É uma contusão grave. Ele vai ter que se readaptar. Vai ter todo um momento para ganhar ritmo de jogo de novo. Vamos entender como é que vai ser o desenvolvimento do Alexandre também nesse segundo semestre. Mas agora, hoje, com o que o Ayrton Lucas vem apresentando, especialmente em termos defensivos, acho que faz sentido sim ter o Alexandre em campo como o titular. É claro que o Ayrton vai jogar muito. A ideia é poder usar os dois, é poder rodar esse elenco. O Flamengo está se reforçando para poder rodar o elenco e ter opções para não sacrificar demais ninguém, não ter uma alta minutagem para que ninguém se machuque, que todo mundo esteja saudável para essa reta final da temporada. Então os dois vão jogar, mas se fosse para ter uma preferência, a minha é a do Alexandre. Acho ele mais seguro defensivamente e também capaz de entregar situações interessantes ofensivas, como a gente já viu, por exemplo, ali os cruzamentos, né? Então, é isso, o Alexandre está chegando, acho que a carreira dele fala por si só. Ele teve um decréscimo de desempenho nos últimos anos, jogando como zagueiro lá na Juventus, não teve o seu contrato renovado, por exemplo, né? Então, assim, ele já não desempenha como desempenhou antes, ele já esteve num nível bem mais alto, mas acho que para jogar aqui no Brasil, no contexto de Brasil, de nível que a gente tem aqui de futebol brasileiro aqui, acho que ele pode desempenhar, e futebol sul-americano também, né? Acho que ele pode desempenhar um futebol, sim, de bom nível, pode entregar bem aqui para o Flamengo, conhece o Tite confia nele, ele também gosta do treinador, então acho que vai casar bem também aí. O fato de eles terem trabalhado juntos, né, vai funcionar bem, tanto para um quanto para outro, já se entendem, já se conhecem, então acho que pode funcionar bem. Então quem ganha é o Flamengo, que tem mais um jogador aí experiente, com uma carreira consolidada, com seleção brasileira nas costas, que pode contribuir bastante sim. Em relação a essa questão, gente, do salário que todo mundo falou aí, vai ganhar 1,8 milhões de reais por mês, quase 2 milhões de reais por mês. Gente, vamos entender uma coisa que é importante, tá? Isso aí são as luvas do jogador diluídas mensalmente. Então, assim, em vez de pagar, sei lá, 5, 6, 8 milhões de euros para a Juventus para trazer o jogador, como o contrato dele terminou, o Flamengo vai pagar, não sei exatamente quanto, vai pagar uma luva para o jogador. Isso é de praxe no mercado. Quando o jogador encerra o contrato, ele pede luva para aquele time que ele está chegando. Só que, em vez do Flamengo, por exemplo, ter que pagar, vamos dizer, 6 milhões de euros para a Juventus e pagar 2 milhões de euros agora, depois mais 2 no final do ano, depois mais 2 no meio do ano que vem, ele vai diluir uma luva de, sei lá, 2 milhões de euros, 3, 4 milhões de euros para o Alexandre, mensalmente. É muito melhor para o Flamengo, para o fluxo de caixa do clube, diluir isso mensalmente. Luva mais salário. Então, sem essa história de achar que está pagando 1,8 milhões de reais de salário para o Alexandre por mês. Não é isso. Pagamento de luva é uma coisa normal, super comum, que acontece bastante aí no mercado. E aí, diluir essas luvas
é algo muito comum também. O Flamengo fez isso, por exemplo, com o Paulo Guerreiro, quando trouxe o Paulo Guerreiro lá do Corinthians, em 2015. Não pagou para tirar o atacante peruano do Corinthians, mas pagou uma luva, diluía esse valor por mês e acabou que o valor mensal era alto, mas era melhor do que você ter que pagar 3 milhões aqui, 4 milhões aqui, 2 milhões aqui de uma porrada só. Entendeu? Então, conta essa história, explica isso para o seu amigo corneteiro que está dizendo que ele está ganhando muito dinheiro, para o seu amigo rubro-negro que está reclamando que ele está ganhando muito dinheiro, ou então para aquele torcedor, para o anti, né, que está dizendo que o Flamengo está gastando dinheiro demais, que está esbanjando dinheiro. Nada disso, tá? O Flamengo está fazendo uma contratação responsável para uma posição que está carente e resolveu trazer um cara experiente, porque agora só vai ter jogo grande daqui para o final da temporada, então foi a escolha ali da comissão técnica, da diretoria também, do Marcos Braz, do Bruno Spini, todo mundo em comum acordo achou que fazia sentido trazer o Alexandre. Eu acho que vai ser uma contratação legal, sim. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Te convido mais uma vez a deixar o like, se inscrever no canal, conferir aqui o combo de cursos do LabFoot, edição de vídeo, explorando o jogo e minha primeira renda com futebol. Não perde tempo, confere lá, entra aqui na descrição do vídeo, está o link para você adquirir esse curso com desconto super especial, beleza? Aquele abraço, até o próximo vídeo e eu fui!